Salve, gente, professor Vitor Polillo na voz, tudo bem com vocês? Pega a visão, ó. Hoje é a nossa quarta aula do mini curso de triângulos, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre congruência. A gente já falou sobre semelhança, hoje vai ser congruência de triângulos, beleza? Então, se você quer saber mais de congruência de triângulos, solta a vinheta aí, vem comigo. Então vamos lá, gente. Definição de congruência, tá? Congruência significa a mesma medida. Em um linguajar mais informal, podemos falar que os triângulos congruentes são iguais, porém sabendo que estamos falando de medidas. Então, por que a gente não pode nunca falar que um triângulo é igual ao outro? Porque, por exemplo, vamos supor que esse triângulo que eu desenhei aqui, ele tem a mesma medida que esse triângulo aqui. Vamos supor, tá meio torto, mas acho que deu para entender. Vamos supor que esses dois triângulos tenham a mesma medida, certo? Então, eles são congruentes. Mas eles são iguais? Exatamente iguais? Não. Como a gente está falando de geometria, a gente não pode falar que eles são iguais, certo? Porque um está de cabeça para cima, o outro está de cabeça para baixo, um está aqui, o outro está aqui. Então, a gente não pode falar que eles são... A gente não pode falar que eles são iguais, exatamente iguais. A gente fala que eles são congruentes. De uma maneira mais informal, na aula, explicando algum exercício ou outro, eu vou falar que eles são iguais, provavelmente, mas saiba disso, que congruente significa que eles têm as mesmas medidas de lados e de ângulos. Não significa que eles são exatamente iguais. Tudo bem? Casos de congruência. Eu falei para vocês dos casos de semelhança, que está no card aqui em cima, tá bom? E agora eu vou falar dos casos de congruência, tá? Primeiro caso, lado, ângulo, lado. Então, e uma observação que vale daqui para frente também, é que agora os lados não podem ser proporcionais, eles têm que ser iguais, tudo bem? Então, assim, na semelhança, o que garantia que os triângulos eram semelhantes? Alguns critérios, né? Os ângulos iguais e os lados proporcionais. Aqui na congruência, os lados têm que ser iguais uns aos outros, né? Não precisa ser todos os lados iguais, né? Dá para entender? Não precisa ser equilátero. Mas os lados dos dois triângulos têm que ser iguais e os ângulos também têm que ser iguais, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, vou explicar com o mouse. Nesse caso aqui, lado, ângulo, lado, ou seja, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Se você confirma, né, se você afirma que esse lado e esse são iguais, esse ângulo e esse são iguais, e esse lado são iguais, você está provando, ou você está confirmando e afirmando de maneira correta que o triângulo é congruente, tá bom? Então, basta ter um lado, um ângulo e um lado. Tudo bem? Outra coisa que eu vou falar no final, mas falo aqui também. Toma cuidado para você falar, esse triângulo parece ser congruente. Não é assim, não é porque parece que é, tá bom? Então, você tem que provar que ele é congruente pelos casos de congruência, certo? Muitos exercícios vão te pedir isso. Se você não conseguir provar que o triângulo é congruente, por mais que ele pareça muito parecido, assim, né, muito igualzinho um ao outro, você não pode confirmar. Não pode, tá? 2. Lado, ângulo, ângulo oposto. Mesma coisa. Se você garantir que esse lado é igual a esse, que esse ângulo é igual a esse, e que o ângulo oposto ao lado, né, o ângulo oposto ao lado é igual também, você garante que esse triângulo é congruente a esse. Eles têm a mesma medida. Aqui fica mais evidente por que eu não posso falar que eles são iguais. Esse triângulo é igual a esse? Não, esse está mais inclinadinho, esse está mais de pé. Não dá para falar que eles são iguais. Dá para falar que eles têm a mesma medida. Beleza? Terceiro caso, lado, lado, lado. Se esse lado for igual a esse, se esse lado for igual a esse e se esse lado for igual a esse, com certeza
os triângulos são congruentes. Você garantindo os três lados iguais, né, uns aos outros, você garante que os três ângulos de dentro também vão ser iguais uns aos outros. E isso significa que esses lados são, que esses triângulos, perdão, são congruentes. Tudo bem? E o último caso é o caso ala, né? Ângulo, lado, ângulo. Então, se você garante que esse ângulo é igual a esse, que esse lado é igual a esse e que esse ângulo é igual a esse, você garante que esses dois triângulos são congruentes. Porque assim, muita gente acha, gente, que a congruência ela só é provada se o cara te dá todos os ângulos e todos os lados. E aí não precisa fazer exercício, entende? Aí não tem exercício para fazer. E não é assim. Se você tem qualquer um desses 4 critérios, você consegue saber que os ângulos são congruentes ou não. Tudo bem? E se eles não obedecerem nenhum desses 4 critérios, eles não são congruentes. Não tem como. Tá? Tudo bem? Então vamos lá, gente, para os exercícios. Para os exercícios não, é um só, tá? Vou pedir para você que tá acompanhando, para você pausar agora e tentar fazer, tá bom? É bem simples, é só para explicar mesmo, para tentar fazer, que é importante, beleza? Então vamos lá. Na figura, o triângulo ABC é congruente ao triângulo CDA. Ele já fala isso. Então você precisa provar alguma coisa? Não. Você não precisa provar nada. Por que você não precisa provar? Porque ele já te fala, é congruente, eles são iguais, certo? E se você quisesse saber os critérios, o critério que você pode usar aí é o critério lado, 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 né? Porque esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e esse é um lado em comum, certo? Então eles são iguais, beleza? Então eles são congruentes, os triângulos são congruentes. Maravilha. Deixa eu só apagar para tirar ele do 120, beleza. E aí ele pergunta qual o valor de x, tudo bem? Se eles são congruentes, a gente faz assim, ó. Como que a gente faz? O 120 aqui, ele é o ângulo formado entre o quê? Entre o lado comum e o lado que tem um risquinho. E o 2x é o ângulo formado entre o quê? Entre o lado comum e o lado que tem um risquinho também. Então, eu sei que 2x vai ser igual a 120. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são iguais. Tudo bem? Então, vai ficar x é igual a 120 dividido por 2, ou seja, x é igual a 60 graus. Nossa, professor, é só isso? Nesse caso, sim. Geralmente, as questões são um pouco mais complicadas do que isso. Porém, é isso. Não tem mais o que fazer. Tá bom? X é igual a 60 graus. Ele perguntou o valor de x. Tudo bem? Beleza? Tá? Qualquer dúvida, deixa aqui na descrição. Na descrição não, gente. Na descrição sou eu que faço. Deixa nos comentários ou me manda nas redes sociais que a gente vê. Tá bom? Observações finais, tá? Todos os triângulos congruentes têm lados e ângulos, né? Ângulos e lados iguais, tá? Essas observações finais, gente, é meio resumão, tá? Então, todos os triângulos congruentes têm ângulos e lados iguais. Todos, tá? Cuidado, não é porque os triângulos parecem congruentes que eles são congruentes, tá? Essa observação final foi a que eu fiz, bem parecida em semelhança. Nossa, esses triângulos parecem tanto. Parecer não significa que eles são semelhantes ou que eles são congruentes. Então, se o cara não falar no enunciado que eles são semelhantes ou congruentes, você tem que provar utilizando algum dos casos. Beleza? As áreas dos triângulos congruentes são iguais. Então, pensa comigo. Se os triângulos têm todos os lados iguais, né, uns aos outros, né, as áreas deles vão ser iguais também, porque o triângulo tem as mesmas medidas. Apesar deles não serem iguais, serem congruentes, eles têm as mesmas medidas. Se tem as mesmas medidas, a área é a mesma. Beleza? Então é isso, gente. Essa é a 4ª aula do nosso mini curso de triângulo. A gente ainda tem mais, deixa eu ver quantas, mais 3 para fazer, e provavelmente eu vou fazer uma live de exercício junto com o Tudão. Então a gente tem mais 3 ainda para ver,
chegamos aí, passamos da metade, que são 7, essa é a quarta, passamos da metade do mini curso de triângulos, graças a Deus. Fechou? Então, muito obrigado pela companhia aí, por ter assistido, por ter gostado e tudo mais. Compartilhe esse vídeo, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, me ajuda muito. E meu Apoia-se está aberto ainda, tá na descrição, assim como o nome de todo mundo que me apoiou, já tá ali na descrição também. Então, é isso, fechou? Então, muito obrigado, é isso, grande beijo e tchau!